Não. Ele mencionou se esse aluguel dessas sondas, esses contratos, teriam também gerado valores para os diretores da Petrobras? A mim ele não mencionou isso. Para o senhor Nestor Severo? A mim ele não mencionou isso. Algum valor para o senhor Paulo Costa? Sim, para o senhor Paulo Costa ele mencionou e eu fui algumas vezes cobrar o seu Júlio Camargo junto com o Dr. Paulo Roberto Costa a parcela de 1 milhão ou 1,5 milhão de dólares que ele tinha que receber sobre esse assunto do aluguel das sondas. Mas o senhor tem certeza que isso era vinculado ao aluguel das sondas? Esses Excelência, valores que foram pagos? Excelência, eu fiz um acordo de colaboração com o Ministério Público. Estou aqui para dizer a verdade e estou dizendo a verdade. Certo. Dr. Paulo Roberto Costa, fui várias vezes com ele cobrar o Dr. Júlio Camargo a respeito desse assunto. E ele não pagou o Dr. Paulo Roberto Costa, até onde eu sei. E foi mencionado que o motivo era esse, das sondas? Foi mencionado que o motivo era esse das sondas. E por que ele pagaria o Sr. Paulo Costa sobre Eu essas também não sondas? entendi por que o Dr. Paulo estava neste assunto. Mas pelas conversas que eu escutei, me parece que ele apresentou, o Dr. Paulo parece que apresentou o Fernando Soares ao Nestor, ao Severo, alguma coisa nesse assunto. Como que o Sr. Júlio passou os valores, esses 4 milhões para o senhor? Eu não sei se entendi. Ele me mandou 2 milhões e poucos de dólares através da RFY. Inclusive, ele na planilha que ele apresenta na denúncia, tem o valor aí, em 2011, ele mandando 2 milhões e 100 e poucos. Só que ele acusa direcionamento desse valor em outro assunto. Tem um contrato de mútuo aqui entre a Treviso e a GFD. É um contrato de 4 milhões e 400. Isso datado de dezembro de 2011, está no evento 23, Alt 3. O processo, peço para o senhor dar uma olhadinha. Olha, na verdade esses contratos demoraram a ser feitos. Eu ficava cobrando o Júlio a respeito desses assuntos, mas isso foram todos de repasses feitos lá em 2010, eu acredito eu, não 2011, dos recebimentos que eu tive dele da Camargo, que ele me repassou. E esses contratos são todos fictícios. Foram só para dar foram só para respaldar os valores. Sim, foram só para respaldar os valores que foram pagos pelas empresas dele, a GFD. Tá. Mas esse contrato tem relação com esse repasse das sondas ou não? Não, senhor. Para esse contrato da sonda não foi feito nenhum contrato? Não, senhor. Não foi feita nenhuma simulação de prestação de Não, serviço? senhor, excelência. Não, senhor. Por que não adotou esse procedimento? Ele mandou os dólares lá fora e eu entreguei os reais aqui. E os reais foram todos para o senhor Fernando Soares? Já expliquei novamente. Não na totalidade que está nessa denúncia. E sim 2 milhões e poucos de dólares, que deu 4 milhões e poucos de reais. Uhum. E eu retirei no escritório do Júlio, em São Paulo, também alguns valores em reais e entreguei no escritório dele, Júlio, na Assembleia 10 no Rio de Janeiro, para que ele pudesse completar os 6 milhões para que ele havia combinado para entregar para o seu Fernando Soares. O senhor fez outras operações com o senhor Fernando Soares? Não. Essa aqui? A operação que eu fiz com o Fernando Soares foi essa que eu relatei anteriormente lá em 2010 da Andrade, que eu retirei esses valores a pedido do Dr. Paulo, que pediu que o Fernando providenciasse isso, e depois esses valores que eu entreguei por conta desse aluguel de navios, sondas, que o Dr. Júlio Camargo pediu que eu entregasse isso em 2011. Tanto é que o requerimento na Comissão de Fiscalização e Justiça pedindo
as informações sobre Mitsui, sobre Toyo, sobre o Júlio Camargo, foi lá em 2011 e não em 2010. E foi após isso, após esse requerimento, que o Dr. Júlio me procurou, para que eu pudesse fazer esse pagamento Nessa reunião, nesse requerimento, ao Fernando Soares. Ele chegou a mencionar expressamente o nome do deputado ou ele falou só dos requerimentos? Expressionou exatamente o nome do deputado. E ele chegou a esclarecer a relação do senhor Fernando Soares com o deputado? Não me esclareceu. Acho que por hora são esses esclarecimentos do juízo. Eu passo ao Ministério Público sem prejuízo de questionamentos adicionais. Obrigado, Excelência. Sr. Alberto Cef, o senhor fez um acordo com o Ministério Público Federal e eu gostaria de perguntar para o senhor se foi o senhor que foi procurado para fazer o acordo ou se foi a sua defesa que procurou o Ministério Público para fazer o acordo. Poderia formular melhor a pergunta? Eu gostaria de saber de quem foi a iniciativa do acordo. Se foi o Ministério Público que foi, o Ministério Público foi na sua cela, falou que o senhor venha fazer um acordo conosco, ou se foi o senhor, através da sua defesa, que buscou o Ministério Público para tratar desse acordo com a possibilidade de defesa. Não, foi eu que pedi para os meus advogados, a minha defesa, que propusesse o acordo ao Ministério Público. Certo. O senhor em algum momento foi assediado pelo Ministério Público para que fizesse algum acordo? Não, senhor. O Ministério Público procurou o senhor na cela falando que o senhor estaria sujeito ainda que fosse altas penas, ainda que fosse verdade, mas o Ministério Público tomou alguma atitude desse tipo? Não, senhor. Certo. O senhor fez esse acordo de livre e espontânea vontade? Livre e espontânea vontade. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor a questão dessa reunião, se esses eventos que o senhor Júlio Camargo mencionou se referiam a uma, duas ou a mais sondas, o senhor recorda disso? Olha, na época eu entendi que era uma sonda só, não duas. Depois, lendo a denúncia, que eu fui saber que eram duas sondas. O senhor Júlio Camargo chegou a falar para o senhor quanto que havia sido pago para ele, quanto que ele repassou, quanto que a Samsung estava devendo para ele? Olha, eu sei que o senhor Júlio Camargo mencionou a mim que inclusive ia entrar com um processo contra a Samsung em Londres, na Corte de Londres, para que ele pudesse receber esses valores e que ele ia acabar pagando do bolso isso para não ter problema com o Fernando. Uhum. E o senhor sabe por que ele não queria ter problema com o Fernando? Não sei. Afinal de contas, tinha acontecido os requerimentos e ele estava realmente bastante perturbado por conta desses requerimentos. O que eram esses requerimentos e qual a razão do receio em relação a isso? Pedindo informações sobre contratos, todos os contratos que o Júlio Camargo intermediou, todos os contratos da Toyo, todos os contratos da Mitsui, todas informações pessoais dele, de quem ele representava perante a Petrobras. No seu entendimento, a partir do que o senhor Júlio Camargo lhe relatou, isso pareceu uma ameaça velada de que as condutas do senhor Júlio Camargo seriam apuradas caso ele não pagasse? No meu entendimento, sim. O senhor Fernando Soares, ele tinha uma reputação de acesso à diretoria internacional? Olha, até então, dito pelo Dr. Paulo Roberto Costa, porque era com quem eu tinha contato na Petrobras, que o Fernando Soares era um dos operadores do PMDB. Até então, sempre que eu tive com o Fernando Soares, nunca ele me relatou isso, e também eu nunca o perguntei, mas em algumas empresas que tinha contratos com a diretoria de abastecimento, não era eu que fazia contato, e sim o Fernando Soares. E assim o Paulo me explicava que era por conta do PMDB, que por conta disso eu não poderia fazer o recebimento nessas empresas. Só para deixar um pouquinho mais claro, o PMDB passou a dar apoio, suporte para o senhor Paulo Roberto Costa a partir de determinado período, por isso?
Dr. Paulo Roberto Costa é quem relatou essa história para mim. E, inclusive, para o Genu também. Certo, mas poderia só relatar essa história que ele reportou? Que ele disse que na época ele ficou doente, sentiu que o deputado Zé Janene estava enfraquecido por conta da época do mensalão, e aí ele procurou apoio no PMDB e teve o apoio da bancada do Senado no PMDB. Certo. O senhor mencionou que o senhor fazia a operação relativa ao PP, Partido Progressista, que existia operador próprio do Partido dos Trabalhadores. Em relação ao PMDB, ou melhor, em relação especificamente à diretoria internacional, quem eram as pessoas, ou quem era a pessoa que fazia intermediações lá? Eu nunca tive contato Não com teve ninguém contato. da diretoria internacional. Certo. Mas o senhor escutava a partir das empresas, dos outros diretores? Comentário sempre houve, doutor. Agora, fato que aconteceu realmente, eu não posso dizer do que eu não participei. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Youssef, o senhor relatou que por volta de 3 milhões de dólares foram depositados na agência nos Estados Unidos pelo senhor Júlio, que depois gerou uma garantia para um empréstimo para a sua empresa aqui. Não. O senhor pode repetir? Vou repetir. O Júlio abriu conta no mesmo banco que a Global tinha conta nos Estados Unidos. Mandou o dinheiro via Banco Central para a conta dele. Comprou títulos do Tesouro Americano. De posse desses títulos do Tesouro Americano, ele fez empréstimos para a empresa dele mesmo. E aí me fez a transferência na minha conta, no mesmo banco, interna, e me pagou em dólares. O senhor sabe a origem desse dinheiro que ele remeteu ao exterior, via Banco Central? Origem via a prestação de serviços que ele fazia para as empresas. O senhor sabe a origem especificamente? Isso, é referente a contratos da Petrobras. Sim, mas qual especificamente? Aí eu não sei te dizer. Perfeito. Eu acredito que parte desses valores foi para pagar obras de cabiúnas que a Toyo tinha com a diretoria de abastecimento. O senhor sabe se o senhor Fernando Soares tinha conta no exterior? Não sei lhe informar. O senhor já viajou, o senhor Fernando Soares, ao exterior? Não, senhor. Offshore, o senhor sabe se ele controlava alguma offshore? Também não, senhor. O senhor sabe se o senhor Fernando Soares tinha alguma relação profissional, pessoal, com o senhor Cerveró? Não tenho essa informação. Num depoimento anterior, o senhor mencionou que o senhor Fernando Baiano representava o senhor Eduardo Cunha. O que o senhor quis dizer com isso? Olha, o que eu quis dizer é quando eu disse há poucos minutos anterior que o Júlio Camargo deixou transparecer que era o Fernando Soares que representava o deputado Eduardo Cunha. E o senhor mencionou... Neste assunto. Certo. O senhor mencionou também que o Fernando Baiano fez a junção do PMDB com o Paulo Roberto Costa. Isso dito pelo Paulo Roberto Costa. Uhum. Só excelência, obrigado. O assento de acusação tem indagações? Os defensores dos demais acusados têm indagações? Os defensores do próprio acusado têm indagações? Inclusive uma pergunta. Opa. Pois não. Eu gostaria de não fazer questionamento, mas fosse consignado o seguinte: ratificando o pleito, né, da defesa do senhor Fernando Soares e aduzindo ainda o fato de que existem documentos juntados pelo MP em língua inglesa não traduzidos para o nosso vernáculo, em transgressão, ao nosso ver, aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a defesa não se sente apta a produzir indagações ao interrogando.
Então, eu gostaria que ficasse consignado isso, então não farei em razão disto. Tá bom, doutor. A defesa teve todo o processo para fazer requerimento que fosse traduzido, daí lembrou nessa última hora. Eu indefiro sua questão de ordem. Ontem, excelência. E os documentos anteriores em inglês não tinha também? Sim, mas foi juntado na lava, exatamente. No outro processo. Foi juntado no outro processo, mas para esse daí então Mas também. teria conexão com esse? Tá bom, doutor, eu indefiro. Tendo a Perfeito, questão, eu excelência. indefiro. Tudo bem. Defesa não quer perguntar, não pergunte. A defesa do próprio acusado? Excelência, só tem uma única indagação, na verdade um esclarecimento a respeito de uma pergunta que Vossa Excelência mesmo fez e que, pelo menos para mim, não ficou muito bem esclarecido. A respeito dessa situação de 2011, dessa conversa que o Alberto Youssef diz ter tido com o Júlio Camargo, ele mencionou quem seria o destinatário final do pagamento dessa propina? Não ficou muito claro isso para mim, pelo menos. Mencionou que era Fernando Soares e Eduardo Cunha. Tá certo. Sem mais perguntas, Excelência. Umas questões aqui, só para esclarecer que o senhor colocou. Esse contrato que eu lhe mostrei de R$ 4.400, ele tem uma TED correspondente apresentada pelo Ministério Público nesse exato valor em 27/12/2011, R$ 4.400. Isso era daquela propina da Camargo mesmo? Não, esse de 2011 foi um depósito de dezembro de 2011? Isso, 27. Isso foi um empréstimo que o Júlio fez, realmente empréstimo mesmo, que eu devolvi para ele logo no começo de 2012. Se o senhor pegar, o senhor pode ver que essa TED retornou. Tem em 2012 aqui uma TED, mais de 2.550.000, em 6 de janeiro de 2012. Então, e pode ser que, como ele me passou 4 milhões e pouco, a diferença ele deva ter pago alguma coisa com referência a débitos dele perante a contratos na Petrobras. Essa operação não tem relação com essa aqui? Não. Da sonda? Não tem relação com a sonda. Eu posso lhe garantir, lhe afirmar que esta operação não tem nada a ver com a sonda. E também não era a propina da Camargo, que o senhor mencionou? Era um empréstimo mesmo? 2011, sim. 2010, tudo que foi repassado a mim, 2010, foram valores repassados para o Júlio Camargo, pela Camargo, para que ele me repassasse. Mas essa operação de 2011 que eu perguntei de 4.400. Essa operação de 4.400 foi empréstimo que ele me fez e eu devolvi a ele logo em 2012. Se não foi devolvido de modo integral, é porque ele deveria estar me devendo algum valor e aí foi devolvido só os 2.550. Não sei me lembrar bem, preciso olhar, mas com certeza isso foi um empréstimo porque eu comprei aquele hotel de Porto Seguro num leilão e precisava pagar esse hotel e na época o meu recurso não tinha entrado ainda, eu pedi que o Júlio me emprestasse, ele me emprestou e eu paguei o hotel. O senhor Fernando Soares, quando foi ouvido na polícia, declarou o seguinte em relação ao senhor, que com relação ao Alberto Youssef, afirmou ter estado com ele uma oportunidade de seu escritório no Rio de Janeiro, tendo recebido a pedido de Paulo Costa, o que aconteceu logo após a morte do deputado José Janine, que não sabia de quem o Youssef se tratava nessa oportunidade, tendo ele conversado com o declarante acerca de doações, que o Youssef pediu que o declarante fizesse doações, ao que respondeu por princípio não faria isso, tendo ele insistido que alguma empresa representada pelo declarante o fizesse, ao que também respondeu negativamente. Que diante da existência de Youssef, disse ao mesmo que faria uma consulta às empresas e daria uma resposta posteriormente. Que Youssef voltou a procurá-lo 2 semanas depois, na oportunidade disse que não iria fazer nenhuma doação, tampouco qualquer empresa. Esse é aquele episódio da Andrade que o senhor estava mencionando? Sim, senhora excelência. Dele? Sim, senhora excelência. Mas houve então um pagamento? Recebi em 3 parcelas de 500 mil semanalmente. Isso está no meu anexo. Entreguei para o Ministério Público. O senhor recebeu em espécie ou recebeu... Recebi em espécie na sede da Andrade, em São Paulo.
E eu não entendi muito bem, o senhor, até perguntei para o senhor respondeu, mas eu não entendi por que o Júlio pediu ao senhor para falar com o Fernando Camargo para ele Fernando Soares para ele se acalmar. Por qual motivo que ele faria isso? O senhor tinha alguma relação especial com ele ou o que era? Não, eu não tinha relação nenhuma especial com o Fernando Soares, mas o Dr. Júlio Camargo sabia muito bem que eu gozava de credibilidade, de ser um bom pagador, e se eu falando com o Fernando Soares ele ficasse calmo, que os recebimentos que estavam faltando para ele ia chegar via intermédio a mim. É por conta disso que eu acho que o Júlio Camargo me chamou para conversar com o Fernando Soares. E por que ele precisava do senhor para fazer essa operação lá do exterior, colocar na sua conta, para o senhor trazer? Eu sempre fiz esse tipo de operação para o Júlio Camargo desde lá de trás. Bom, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Não, o que eu quero acrescentar é que, apesar das divergências que estão na denúncia, eu estou dizendo a verdade. Peço mais uma vez desculpas à minha família, às minhas filhas, à sociedade brasileira, aos procuradores e todos os presentes aqui nessa sala. Tá certo, senhor Roberto, então pode interromper a gravação.